Sejam todos muito bem-vindos ao canal Aéreo. Eu hoje quero fazer um agradecimento aqui a cada um de vocês que é inscrito aqui no canal, porque há poucas semanas atingimos aí a marca de 6.000 inscritos. Pode não parecer muito, mas eu produzo conteúdo para este canal porque eu gosto do tema. Eu gosto de aviação, gosto de aeromodelismo, então para mim ele é uma diversão. E o bacana do canal é que, acreditem, eu aprendo muito. Porque quando nós temos que produzir conteúdo para qualquer tipo de mídia, invariavelmente nós temos que pesquisar para poder levar a informação com a maior riqueza de detalhes e com a maior veracidade possível. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Já deixo o pedido aqui para que você se inscreva, se ainda não é inscrito no canal, compartilhe, curta os nossos vídeos e cogite aí, avalie a possibilidade de tornar-se membro do canal com apenas R$ 2,99 por mês. O assunto de hoje vai ser o seguinte: o pessoal me cobra muito isso. Ronaldo, não responde as perguntas que a gente envia. Pessoal, eu respondo na medida do possível, mas é humanamente impossível responder a todas. Mas eu vou me dedicar agora a, vez ou outra, fazer uma coletânea de perguntas e respondê-las para todos vocês aqui. Eu selecionei 12 e vou agora aqui falar o nome de quem mandou, vou ler a pergunta e vou responder também, ok? Vamos lá. O Inésio Antônio diz o seguinte: sobre baterias para transmissores, pode me informar se posso usar no rádio Futaba 2.4 GB de 10 canais uma lipo de 11.1 volts ou tenho que reduzir a tensão da bateria? Ele pergunta ali sobre servos e eu vou responder junto ambas as questões. Inésio, é o seguinte: se no manual do teu rádio diz que a tensão da bateria dele é de 9,6 volts, você vai ter duas opções: ou usa uma Life de 9,6 ou usa uma lipo de 12. Acontece que 12 volts supera em muito a nomenclatura, a bateria nominal recomendada pelo teu manual. Neste caso, é necessário usar um redutor. Mas aí vem aquela história que eu escuto bastante: Ronaldo, mas eu conheço muita gente que usa lipo direto e nunca deu problema. Este problema não vai acontecer de imediato, não é algo que vai ligar o rádio e já vai danificar. A tensão maior vai fazer com que os componentes eletrônicos trabalhem com uma voltagem acima da qual é previsto o sistema eletrônico como um todo. Todos os componentes eletrônicos possuem uma margem de tensão acima e abaixo prevista para utilização, mas isso durante um curto período. Como vocês ligam o rádio com bateria de 12 volts e usam durante um longo tempo, isso quer dizer que a vida útil deste equipamento poderá ser reduzida, porque não foi projetado para utilizar 12 volts, e sim 9,6. Em relação aos servos, dá uma olhadinha no teu manual, porque só ele vai dizer quais os tipos de servos, se de alto torque, se de alta voltagem, o teu receptor vai comportar, ok? O Ramon pergunta o seguinte: eu tenho uma dúvida, só é possível o avião entrar em stall pela velocidade ou dependendo do ângulo de ataque também pode entrar em stall? Ramon, as duas coisas, as duas situações estão, digamos, intimamente ligadas, tá? Por quê? Vou pegar aqui o meu modelo que eu gosto muito da Air Portugal. Se o avião está andando numa velocidade abaixo do stall, todo avião tem isso no manual, todo avião tem uma velocidade mínima para continuar voando. O que vai acontecer? Velocidade baixa, o avião vai perder sustentação. O que o piloto faz? Ele ergue o nariz, isso em qualquer avião, tá, gente? Para poder continuar voando. Acontece que se esse ângulo for alto demais, o avião entra em stall. Então, a baixa velocidade faz com que o piloto queira erguer o nariz para continuar tendo sustentação. E é exatamente esse erguer de nariz acima de um ângulo máximo permitido que faz com que o avião entre em stall. Situação perigosa e que deve ser treinado aí por todos os pilotos. O Luan Campos faz uma questão aqui, na realidade não é uma pergunta, ele está fazendo uma afirmação. Foi por isso que no meu simulador eu estava derrubando toda hora. Valeu! Terei que revisar mecânica dos fluidos de novo. Luan, exatamente, tá? O stall, o bacana hoje, vocês que são iniciantes, vocês possuem o recurso do simulador,
onde dá para, de uma certa forma, ter a percepção do que é um stall. Não dá para sentir, porque ali é um ambiente virtual, mas dá para saber quando determinados tipos de aviões vão estolar e quais são as prováveis reações dele. Esse é um excelente exercício para se praticar aí. O Washington Luiz diz o seguinte, muito bom, ele está falando sobre o vídeo de pouso com vento de través. Eu faço curva para a direção do vento após a decolagem, justamente para não correr o risco de perder a sustentação. O pessoal tem um receio, e é compreensível, tem medo de voar no vento alinhado e mais ainda quando o vento está atravessado, o vento de través, como nós falamos. Mas é algo que requer treino. Aliás, tudo requer treino. Ah, mas eu prefiro evitar. Ok, é uma opção. Mas entenda o seguinte, vamos imaginar que isso já aconteceu comigo, vamos imaginar que você está voando num dia agradável, com pouco vento, mas de repente o tempo muda e o vento entra atravessado por sob a pista. Você vai ser pego desprevenido. Por isso que o treino é muito importante para que, se ocorrer, assim como o stall que eu falei anteriormente, se saiba como sair deste evento, se sair desta situação, tendo aí um mínimo de prejuízo ou praticamente nenhum. É treino. O Guaraci Vieira diz o seguinte, uma pergunta para quem nunca voou, mas tem vontade de aprender. O que me indica referente a avião? Avião, eu já voo de helicóptero, porém só de cauda. Para mim, só de cauda. Para mim, de frente, eu não consigo. Bom, Guaraci, voar de helicóptero, digamos assim, ele é mais difícil. Eu não gosto da palavra mais difícil. Ele requer mais habilidade, requer mais coordenação do que voar com um avião. O fato de tu voares com um helicóptero só olhando ele pela cauda, ou seja, da perspectiva traseira do helicóptero, é como a maioria começa voando, inclusive para aviões. Quando o helicóptero vira de frente, ou quando o avião vira de frente e vem na nossa direção, os comandos de aileron principalmente invertem. E no caso do helicóptero, e para avião também, o leme também inverte. Então, no rotor de cauda, os comandos vão ficar invertidos. No leme, os comandos também ficarão invertidos. Isto faz parte do aprendizado. Agora, respondendo à tua questão, qual avião começar? Comece com um avião treinador, asa alta e que tenha um certo diedro, que tende a manter com que ele fique num sistema de pêndulo. Ele tende a se estabilizar com muito mais facilidade. E já deixo o alerta aqui, tá? Ronaldo, elétrico ou glow, tanto faz, é uma questão de possibilidade de compra, é uma questão de gosto, tanto faz. O pessoal fala que elétrico é melhor porque é mais barato, cuidado. Se for colocar na balança o preço dos componentes eletrônicos, motor, ESC, bateria, carregador, às vezes não sai tão mais caro assim do que um avião glow, principalmente se for comprado aí seminovo. E observação, um bom instrutor. Para quem está começando, que é o teu caso que eu estou percebendo, vai entrar para o avião, coloque-se à disposição, procure um bom instrutor para lhe ensinar. E cuidado, quem sabe voar não necessariamente sabe ensinar. São coisas diferentes, vou abordar isto em outro vídeo. O Apio Luiz está dizendo o seguinte, muito bom, Ronaldo, poderia me informar qual marca e modelo desta chave eletrônica que você cita no vídeo? É o vídeo que eu fiz falando sobre uma chave eletrônica que não tem contato mecânico e tal. Eu vou deixar a descrição aqui abaixo no vídeo, vou deixar o contato, inclusive, da empresa Airtronics, que desenvolve esses componentes eletrônicos. Eu recebi aqui, testei, um excelente acabamento, muito funcional, e vou deixar também o telefone aqui do seu João Braga, que vai lhe atender, tenho certeza aí, lhe dar uma ótima atenção. O Zé Sabá diz o seguinte, quanto será que pagaram para ele, hein? Só sei que em potenciômetro o destrói. O Zé que está falando aqui de um vídeo que eu fiz sobre o WD-40. Então, Zé, que eu vou te explicar o seguinte. Primeiro, não pagaram nada, tá? Eu não fiz com este intuito. Como eu disse, eu faço os vídeos aqui porque eu gosto. Eu, inclusive, liguei para a WD-40 para ter certeza das informações, como eu coloquei no início do vídeo de hoje, e me confirmaram tudo aquilo que está no site da WD-40. A tua informação que em potenciômetro destrói, alguma coisa aconteceu antes, porque eu uso WD-40 há mais de 20 anos, bem mais do que isso, inclusive, em todos os meus componentes eletrônicos, e a minha experiência bate com o manual.
Quando eu vou verificar esses componentes depois de um certo tempo, ainda tem aquela película do WD-40 protegendo e nunca danificou nenhum componente eletrônico. O André Wang diz o seguinte: muito bom, cara, obrigado por responder. Algumas perguntas eu consigo responder na medida do possível na timeline do YouTube. Eu olhei um aero por causa de um vento cruzando a pista, só que nesse dia o vento estava praticamente 90 graus, situação terrível se for pego de desprevenido. 90 graus com a pista, então tentei pousar contra o vento e tentei acertar a pista, porém errei e lenha. Lenha é um termo aí para quem não conhece, o pessoal que não é do aeromodelismo, onde se quebra o avião. André, isso faz parte. Tá? Tem um grande amigo meu de muitos anos, logo que eu conheci foi ele que me deu muitas dicas também para começar a pegar mais segurança com o hobby. Ele dizia o seguinte: só existem dois tipos de aviões, os que já quebraram e os que ainda poderão vir a quebrar. Quebrar avião faz parte do aprendizado, mas repito, com o advento dos simuladores isto pode ser minimizado com muita tranquilidade. O Adriano Garcia diz o seguinte: top like garantido. Ronaldo, tu tem o projeto que tu fez, o robozinho com uma lixeira, acho que é usando eletrônica de aero? O Adriano está falando daquele robozinho lá, ó. Tá? Aquele formato é uma pequena lixeira. Adriano, não tenho, porque esse é um daqueles itens que eu fiz, alguns de vocês já devem ter tido essa experiência. Quando a gente assim tá afim de fazer algo diferente, ver algumas coisas, eu vou montar isso aqui e ver o que acontece, tá? Então não existe um projeto, mas foi feito com receptor de aeromodelo, usando 2 servos de aeromodelo, bateria, chaves, a maior parte das coisas, tirando a própria estrutura dele, sim, foi feita com parte de aeromodelo. Quem sabe mais futuramente eu acabo mostrando no outro vídeo o desenvolvimento, porque é muito bacana, tá? Nós vivemos um momento, eu comento isso com muitos amigos, em que poucas coisas se criam, e criar desenvolve a mente. É uma pena que a geração nova é muito fácil, eu compreendo isso, comprar as coisas prontas, mas com isso muito pouco ou quase nada se aprende. O Leandro Montesino, acho que é assim que pronuncia, Leandro, desculpe se eu falei errado, diz o seguinte: que tal fazer um vídeo explicando a questão do rádio, receptor/transmissor? Perguntei no grupo se meu rádio, um Rádio Master TX16S e receptor transmissor FR Sky D8RII Plus servem para voar um Aeroglow e como amaciar o motor corretamente. Claro que vou seguir o manual, só perguntei para ter certeza que tinha entendido o processo corretamente. Ok, bom. Leandro, é o seguinte, sobre como amaciar o motor, já tem um vídeo pronto sobre isso, tá? Em relação ao teu rádio, essa questão de rádio volta e meia vem à tona, volta e meia gera polêmica. Nós precisamos entender o seguinte: não existe rádio para usar em avião gasolina, o outro rádio para usar em avião Glow, o outro para elétrico e o outro para drone. Existe um rádio que é bom, que é confiável porque é confiável. Se ele não é confiável para controlar um avião de DEPROM de 200 gramas, ele não vai ser confiável para nenhum tipo de equipamento. Então, se criou uma temática de ter escalonamentos para determinados tipos de aviões, onde este rádio funciona melhor com esse avião. Isso não existe. É um sistema de radiotransmissão. Ou ele é confiável, ou ele não é confiável. O que existe, que muita gente comenta, é às vezes uma discrepância de investimento. Não tem cabimento o piloto comprar um avião de 20 mil reais e colocar um rádio de 500 reais, porque certamente não vai ter a mesma qualidade. E aqui eu não vou falar de marcas, não importa, mas ou você confia ou você não confia. O Mauro Inácio diz o seguinte: quer vender esse aviãozinho com motor Cox 15 ou 10? Não sei o motor que está nele. Mauro, mesmo que eu quisesse vender, eu não poderia. E mesmo que fosse meu, eu também não venderia. Este avião não é meu. Este avião aqui, eu estou com ele em mãos agora para tu veres. Isto aqui é um avião U-Control, isto de fato voava. Aqui estão os suportes que prendiam o cabo que ia nas manetes dele e tal. E é um motorzinho Cox de fato. Eu não vou saber dizer se é um 10 ou um 15, tá? Eu tenho quase certeza que é um 15. Mas este avião aqui é do Cláudio Costa, um grande amigo meu que já fez vídeos conosco aqui no canal. Então, além de ser dele,
não pode ser vendido, e se fosse meu também não venderia, pode ter certeza. Outra pergunta aqui, ó, sobre o WD-40, episódio 178. Posso aplicar em placa de vídeo de computador? Quem pergunta é o André Queiroz. André, uma vez que o fabricante diga com toda clareza, eu não vou lembrar exatamente, tá? Mas tem uma pergunta no site da WD-40 que fala, se eu não me engano, sobre potenciômetros de guitarra ou de baixo. Entenda esse potenciômetro como componente eletrônico, que se pegar água, vai oxidar. Uma vez que ele, além de limpar, ele protege, pode ser usado em qualquer componente eletrônico, mas para satisfazer com precisão absoluta a tua pergunta, eu já utilizei no computador e utilizo há muitos anos. Toda vez que eu tenho que fazer manutenção em computador, aquelas coisas que a gente faz em casa, aspirar, tirar poeira, eu passo uma camadinha ali de WD-40, dou aquela borrifada e fica perfeito, nunca me incomodou, ok? Pode usar sim. Estas então foram as 12 perguntas respondidas hoje, no futuro responderei mais, e fica aqui o meu agradecimento, e não esqueça, curta, inscreva-se, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Tchau!